Olá, boa noite a todos. Conforme vocês já ficaram sabendo, através do site da Prefeitura e notícias que estão vinculadas aí nos meios de comunicação, a Prefeitura baixou alguns decretos, né? E um desses decretos é a restrição de funcionamento de alguns tipos de comércio para estar tentando diminuir a comunicação de pessoas, para que não haja a transmissão do coronavírus em grandes grupos. Hoje a gente sabe, através de pesquisas, que uma pessoa contaminada, ela pode passar essa doença para pelo menos duas pessoas e meia, a estatística fala, né, em 5 dias. E ao final de 30 dias, serão 460 contaminados. Se a gente conseguir reduzir e essa pessoa tenha comunicação com as demais em 50%, a gente vai chegar ao final dos 30 dias com 76%. E se a gente conseguir reduzir 75% essa comunicação social dessa pessoa contaminada com o restante, a gente consegue reduzir para 16 pessoas contaminadas ao final de 30 dias. Então parece que é uma medida bastante radical, né? Parece que a Prefeitura está tomando uma medida até descabida, mas pelo que a gente tem visto nos países que estão infectados, que são quase que a totalidade hoje, essas medidas, quando são tomadas de forma tardia, elas não surtem o efeito que tem que surtir e a contaminação das pessoas ocorre rapidamente demais, o sistema de saúde explode, que não tem condições de atender a quantidade de pessoas que acabam ficando doentes. Então, para que não ocorra isso aqui em Porto Feliz, para que o sistema de saúde não exploda e para que a população não fique sem um atendimento bom, o prefeito e toda a equipe dele seguiram por essa restrição social nesse momento para tentar conter, né, que o coronavírus se espalhe na cidade de uma forma muito rápida. Tá. Hoje, quantos casos em análise e quantos casos descartados Porto Feliz já tem? Nós temos 22 casos, foram notificados 22 casos, sendo que 14 foram descartados pelo sistema. O sistema ele pega alguns dados que a gente insere e vê que o caso não está contemplado dentro do que eles preconizam lá e descarta automaticamente. E 8 estão aguardando o resultado do material que foi encaminhado para análise no Instituto Adolfo Lutz. Dentre os assuntos do decreto que foi lançado agora à tarde, um deles está aí a interdição de alguns comércios. Qual comércio pode e qual comércio não pode funcionar a partir de amanhã? E os que podem, quais são aí as restrições? Eu não vou falar de todos eles, no decreto já está descrito lá, né, quais são. E lá também está descrito que alguns podem funcionar, porém eles vão funcionar sob alguma normativa que a vigilância vai acabar colocando a eles. De orientação. Para restrição realmente de um grande aglomerado de pessoas. A gente ainda está montando essas normativas e a partir de amanhã a gente vai estar encaminhando os comércios. Cada tipo de comércio a gente vai ter que montar uma normativa diferente, né? Uma lotérica é um pouco diferente de um correio, que vamos poder abrir, de um banco. Então isso está sendo montado e a partir de amanhã a gente vai estar indo nesses comércios, né? Informando a eles como será o padrão de atendimento, para que a gente possa ter o mínimo possível de chances de transmissão dentro desse tipo de comércio, né, que as pessoas frequentam diariamente. Aí. Alguns tipos de comércio, como restaurante, eles vão poder trabalhar, porém de portas fechadas. A gente não quer o acúmulo de pessoas. Porém, a atividade deles ainda consegue ser exercida lá dentro, sem essas pessoas estarem lá se expor, e eles podem fazer o trabalho delivery. Isso vai ser permitido. As padarias trabalham em funcionamento normal, mas também vai ter algumas normativas de higiene que vão ser baixadas, vão ser entregues a esses comércios, para não haver filas, para não haver pessoas muito juntas. E tudo isso está sendo construído. Hoje a gente já começou, amanhã a gente vai continuar e vamos distribuir para eles. Agora, outros tipos de estabelecimento vão ter que encerrar as atividades nesse momento, né, paralisar as atividades, tipo academias, bares noturnos, igrejas, que tem uma grande concentração, e outros vão ter que estar paralisando, até que a gente consiga estabelecer, né, uma segurança ou um protocolo novo que possa garantir que não vai haver transmissão desses tipos de comércio.
a vigência a partir de segunda-feira? Ou não tem A data? vigência do decreto é a partir da publicação Amanhã. amanhã. Vai ter algum suporte aos comerciantes para... Eles vão ter algumas perdas, obviamente, nesse período, né? A prefeitura tem um plano de estar orientando os comerciantes, assim como o governo federal está fazendo a previsão de um investimento de cerca de 15 bilhões para ajudar o comerciante, para ajudar aquele trabalhador que não é registrado, que não tem um grande aporte financeiro todo mês. Quanto ao aporte, primeiro é lembrar a todos que é uma decisão difícil, mas necessária que o governo tomou, né, para que a gente possa preservar as vidas das pessoas. Isso é o mais importante, que é cuidar das pessoas com essa ação que a gente tomou. No decreto 8050, né, não sei se tem aí... 8050, no artigo 5º, a gente fala que está suspenso alguns prazos processuais na prefeitura, autarquias, e no parágrafo 1º a gente vai suspender as cobranças de tributos, taxas e tarifas, incluso água e esgoto do SAI. Não será isenta, ela vai ser suspensa no período de, vamos chamar desses 30 dias de quarentena, né? Que fica até um pouco confuso para a população, mas nesses 30 dias que a gente está suspendendo conforme o decreto municipal, e após os 30 dias, se Deus quiser, Deus permitir que a gente consiga vencer essa etapa e não tenha mais transmissões, né, Elon? Aqui no município, que ainda não temos nenhum caso, é importante lembrar, nós não vamos precisar postergar mais do que 30 dias, então ele terá o empresário, o comerciante, o pai de família, ele terá até 7 dias para estar fazendo o pagamento desses tributos, água, esgoto, IPTU, a parcela do mês, após os 7 dias, sem juros, multa, mora, correção monetária. Isso que orçamentariamente a gente conseguiu fazer, isso que a lei de responsabilidade conseguiu fazer, né? A gente infelizmente não tem como criar mais ações, porque a crise chegou a mundial, mas a lei de responsabilidade fiscal existe. O que o governo federal acabou criando é um fundo à parte, como se fosse um Bolsa Família, mas vai ser R$200 nesses 30 dias por pessoa, né? Então, outra coisa também, Sérgio, complementando, o governo do estado, ele lançou 25 milhões de reais para auxiliar o Banco do Povo. E Porto Feliz tem o Banco do Povo Paulista. Esses 25 milhões de reais a mais que veio para o Banco do Povo Paulista foi exclusivamente para auxiliar pessoas que estiveram com dificuldades financeiras por conta do coronavírus. Então, se tiver um profissional liberal, que ele for lá no Banco do Povo, que nós temos atendimento, e comprovar que ele diminuiu sua venda, que ele teve um prejuízo grande por conta dessa paralisação, ele pode tirar até R$3.000 com uma taxa de 0,25% sem avalista. O crédito vai até R$20.000, porém acima de R$3.000 ele precisa de um avalista. O Banco do Povo trabalha com uma taxa muito competitiva, porém, graças ao decreto estadual, esse acréscimo de recursos que veio, vai trabalhar com uma taxa de 0,25%, bem abaixo de qualquer taxa de mercado, exclusivamente nesse período do coronavírus. Só que nos 25 milhões não vende para Porto Feliz, os 25 milhões é para todos os bancos do povo do estado de São Paulo. Então a gente vai ficar com uma fatia desse dinheiro para a gente poder financiar. Então aquele microempreendedor individual, aquele cara que é uma MEI, o produtor rural que de repente teve alguma perda, que as feiras foram canceladas por conta do aglomerado de pessoas, ele for lá e comprovar que ele teve uma perda nesse período, o nosso pessoal vai estar lá para atender e pode financiar até R$3.000 sem avalista. O crédito pode chegar até 20 mil, porém a gente não sabe quanto que vem nesse fundo para nós, porque todos os bancos do estado estão trabalhando também e vão receber esse recurso. É uma outra, né, Sérgio? Né, é uma outra fonte de recurso caso o pequeno, aquele autônomo, se sinta prejudicado, ele pode depois procurar o Banco do Povo e ter acesso a esse crédito de 3 mil, pelo menos para dar uma respirada. Isso já veio uma normativa do Estado, o Tony recebeu ontem à tarde, a gente recebeu isso, a gente conversou, né? E isso vai ser também uma chance que o pequeno vai ter de ter um recurso extra aí. Antes de fazer um comentário, o pessoal está falando, acho que não está conseguindo ouvir, vocês estão acompanhando na live, vocês estão ouvindo Tá aqui, bem? tá, tranquilo. Tá ouvindo bem. Vou frisar também, né, que se a municipalidade não tomar uma atitude agora e
essa contaminação se alastrar de forma desordenada, ela tem uma estimativa que ela pode chegar a 70% da população de uma cidade. Então, se você tiver 70% da população de uma cidade contaminada, esses comerciantes vão sentir ainda mais do que está sendo feito agora com essa paralisação. No caso de 70% da população parada, muitas coisas paradas, sem trabalhar, empresas paradas, alguns sacrifícios vão ser feitos nessa hora, mas é para o bem de todos e é para que seja resolvido de uma forma mais rápida. Isso. A normatização do decreto sai junto com o decreto na sexta ou posterior? Não, essas normatizações vão ser baixadas pela vigilância e a gente, como são casos específicos, né, de cada um dos comércios, a gente está analisando, vendo a legislação, vendo segurança do pessoal que frequenta esses comércios. Então, eles vão sair um para cada tipo de comércio. Durante essa semana, a gente vai estar repassando para eles tudo isso. Voltando ao coronavírus, transporte público, teve alguma Transporte Redução de 50%, coletivo, né? mas tem uma Interessante. redução de 50% nas linhas. Nas linhas? Quantidade de idosos em Porto Feliz, tem mais ou menos um levantamento? quantidade de idosos ali por informar, mas eu acho que ela já saiu. Tá. Eu não tenho esse dado aqui com vocês. Estão perguntando aqui pela página da revista, o pessoal de fábrica, a linha de produção, qual que é a orientação nesse primeiro momento? Nesse momento, as indústrias e as fábricas estão isentas de estar paralisando as atividades. Porém, também vai sair normativas, né? Eles vão ter que fazer um controle de entrada e de saída desses funcionários, se há estado febril na chegada, se há estado febril na saída, quais vão ser as recomendações de higiene desses funcionários dentro da fábrica. Vai sair uma normativa. Para não parar tudo, porque eles têm um grupo controlado, é o mesmo grupo que vai lá todo dia, não é como uma lanchonete, que cada dia tem um pessoal diferente, então eles conseguem ter esse controle. Chegou meu funcionário fulano hoje, eu faço a aferição da temperatura dele, vai sair, eu faço a aferição da temperatura, então está tudo legal, eles podem ir, não preciso parar ninguém. Uma informação, por exemplo, hoje a gente recebeu uma informação do diretor da Toyota, que dia 24 de março a Toyota ela vai paralisar todas as unidades de produção e a previsão de retorno em 6 de abril. Então, acho que é um problema que as empresas também estão abraçando. Infelizmente, hoje o prefeito estava falando, né? Os nossos pais, nossos avós, lutaram para criar a gente. E se a gente não fazer o nosso papel hoje e não ajudar quem nos ajudou, nós vamos perder pai, nós vamos perder mãe, que são as pessoas com mais probabilidades de ter até infelizmente, esse coronavírus. Então, acho que é um momento de união para que a gente possa garantir o futuro aí de quem nos criou e possa dar continuidade na vida deles. Aí. E sério, eu vi uma frase muito bacana hoje, uma pessoa escreveu no Face: é melhor a gente ser punido no futuro ou ser criticado por ser muito preciosista agora do que se arrepender de não ter feito antes. Então é melhor a gente tomar as medidas necessárias já, como o Lau já bem explicou, né? Do que depois acontecer um caso de uma pandemia aqui em Porto Feliz, daí sim falar porque a gente não tomou essas posições antes. Então todas as ações, a Itália é um exemplo. Então todas as ações, todas as ações são nesse sentido. A Itália no início de fevereiro ela tinha 4 casos, início de março ela já estava com 10 mil casos. Quase 1.000 óbitos. Quero só até fazer um paralelo, dizer que todas as cidades e regiões sofrem com outras epidemias, no caso da dengue. Porto Feliz tem pouquíssimos ou quase nada de casos, né, Lau? Porque a gente um caso confirmado, enquanto cidades e regiões tem 900, 800 casos. Isso graças a um trabalho intenso e ativo, como o prefeito Cássio fala, no combate à dengue. Indo na casa das pessoas, a vigilância sanitária até usando escada, pulando terreno, a gente conseguiu controlar a dengue no município de Porto Feliz por conta dessa ação. E a mesma ação que é se fazer com o corona. Ação preventiva, né? Uma ação preventiva, é uma ação ativa, preventiva para que isso não ocorra. Então acho que a dengue é um bom exemplo que a gente tem a seguir. Enquanto Iperó, Sorocaba, cidades vizinhas, nossas irmãs sofrem com a epidemia de dengue, Porto Feliz hoje está mais tranquila porque fez o trabalho preventivo bem feito, a lição de casa foi bem feita. E a intenção é fazer com o corona também a mesma coisa. Com a suspensão do funcionamento do shopping também, como é que fica o Detran? Entra dentro do estabelecimento do shopping, né? Tá. Então, por ser um órgão que não municipal, é a mesma coisa. E funcionamento interno ou não? O funcionamento interno está previsto no decreto, ele pode acontecer. Tá.
telefone, né? É bom, acho que seria legal esclarecer novamente, né, porque cria-se pânico a toda hora com as fake news, principalmente, né, as falsas notícias. Supermercados e farmácias, estabelecimentos essenciais, como vocês falaram, seria bom destacar, continuam funcionando normalmente. Também haverão normativos para esses estabelecimentos. Eles vão funcionar sobre regras, né, de etiqueta de higiene, de número de pessoas dentro do estabelecimento. Tudo isso vai ser determinado, informado a eles, e eles vão seguir essa normativa. Os bancos têm alguma normativa já para os bancos? Ainda não. Continuam funcionando por A enquanto, gente tem lotéricas? recomendações da Você Organização consegue Mundial falar um de pouquinho mais alto só, por favor? O pessoal está falando que não está conseguindo ouvir direito. Se quiser aproximar. A gente tem algumas tá. normativas da Organização Mundial de Saúde e vigilância Anvisa, vigilância do Estado, né? Falando que um distanciamento seguro é de 2 metros, então isso a gente vai usar na hora de fazer essa normativa, de pessoas não ficarem mais que 10 minutos dentro do estabelecimento, então é um item que a gente vai usar nas nossas normativas. Mas tudo vai ser construído agora, informado a cada tipo de comércio, para saber como deve funcionar. Caso aconteça um pico do coronavírus em Porto Feliz, as pessoas em quarentena e essa vigilância precisam monitorar essas pessoas. Como será feito? Tem estrutura? Como funcionará isso? Se tiver um pico, né, dependendo da quantidade de pacientes, a gente não tem como monitorar todo mundo. Mas eu acredito que uma pessoa notificada como coronavírus, ela não vai ficar circulando. Pelo menos eu creio que ela vai ter o bom senso de ficar na casa dela, porque ela vai estar contaminando outras pessoas, até os entes dela. Né? É uma questão sanitária. Salvo engano, Adriano, em Boituva não. Na Bahia, o estado da Bahia está processando uma pessoa que saiu da quarentena. Ela estava com o corona, ela está com o coronavírus, saiu da quarentena, foi à Bahia, ele foi um irresponsável com a saúde pública das pessoas. Então é bom detalhar isso. Sim. Existe lei definindo o isolamento domiciliar dos pacientes com coronavírus, e também tem leis que falam que ela vai ser punida, que pode encaminhar o caso para a justiça, que lá vai ter uma situação que até agora a gente não ouviu falar nada, que são as pessoas mais vulneráveis, por exemplo, os idosos. Cidade dos Velhinhos. O que está sendo feito? A Cidade do Velhinho a gente já visitou essa semana, foi restringida a visita, nos próximos 30 dias eles não podem abrir para visitação aos velhinhos de ninguém, de nenhum parente ali, eles podem fazer por telefone, por vídeo, por outros meios, não presencial. O familiar, por 30 dias, não vai poder estar na Cidade dos Velhinhos. Além disso, a gente passou outras coisas também de conservação de alimento, porque eles recebem muito alimentação de doação, né? E às vezes a gente nem sabe de onde que vem direito esse alimento, então eles já definiram um protocolo de limpeza, de quarentena desse alimento, das outras coisas que eles recebem, para ficar numa sala, registra o dia, fica de quarentena, na hora que estiver liberado vai para os velhinhos, então eles já adotaram todo um protocolo de segurança. E as pessoas que provavelmente poderiam estar contaminadas em lá, que são os parentes, nesse momento está suspenso. Eles ainda, desculpe, podem receber novos idosos? Sim, se houver Se necessidade, houver eles vaga, eles podem. podem. Isso não implica. Isso não implica, mas eles têm que ter uma segurança de que esse paciente está vindo lá sem a contaminação com o coronavírus, né? Deve fazer uma triagem, né? Teste antes. Transportes de paciente. Como a prefeitura vai adotar alguma medida? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que faz hemodiálise, que faz vários tratamentos na região e até fora da região. Como será mantido esse serviço? Como que será? Os transportes de paciente, nós estamos contando com o apoio de Santa Casa, o prefeito se reuniu com a Santa Casa para fazer, foi todos os motoristas orientados à higienização de toda a ambulância. Entrou o paciente, saiu o paciente, já fazer toda a higienização, seja UTI, seja ambulância, seja a van, pelo motorista então, e a equipe também. Então a Santa Casa está nos ajudando, nos orientou, porque a Santa Casa já é obrigada a fazer isso, né, nas suas ambulâncias. Então o prefeito, há 2 semanas o prefeito já se antecipou com essas ações, se antecipou com a compra de álcool em gel, se antecipou com a compra de máscaras para atendimento ao público, se antecipou na criação de 10 leitos de UTI na Santa Casa, que nós temos hoje. Nós temos, na verdade, 17 respiradores artificiais, porque
um caso mais grave, a pessoa vai necessitar de um respirador. Então, são exclusivos para o município de Porto Feliz. Até isso fala no decreto, para que o Estado de São Paulo não queira, eventualmente, tirar vagas do município de Porto Feliz. E na diretoria de transporte, todo veículo que chega de fora, tem uma equipe que fica toda a tarde, limpa o veículo, higieniza o veículo, né? E a gente também, a mando do prefeito, nos 2 postos, a gente montou tendas externas para que a população fique nas tendas e que não fique no ambiente fechado, para que não haja aglomeração de pessoas. Então são todas medidas preventivas em vários aspectos, né? É bom, a gente teve um planejamento durante essa semana e foi definido que vão haver 2 postos sentinela. Esse posto sentinela é o posto que vai estar recebendo os pacientes, né, que estejam com algum sintoma ou que seja suspeito de coronavírus. Ele não vai ficar indo para a Santa Casa ou indo para qualquer posto e de repente contaminando os demais. Vai ser o posto da Popular e o posto do Bambu. Eles vão ser centralizados apenas para atendimento dos casos sintomáticos para coronavírus. Para quem estiver passando por algum caso de gripe, que esteja com alguma suspeita, a Prefeitura disponibilizou um número de telefone para entrar em contato pelo aplicativo. Vocês têm um número aí para passar para o pessoal? O número de telefone você tem? Eu tenho o telefone que recebe as ligações, eu não sei o número. Mas tem Eu posso ver e passo para vocês. Perfeito. Tá? Tem um aplicativo também que a gente tem algumas perguntas. Deixa eu só fazer algumas Só frisando que Até o esse número número aqui. está bastante solicitado, então às vezes está demorando um pouquinho a gente a responder pela quantidade de mensagens. O número é o 15 997940475. E também Repetindo, 15 997940475. O número que a Prefeitura tem para os Além do municípios. aplicativo. Além do aplicativo e o número da Prefeitura, para mais informações, Agora- 3261-9000. Para complementar da minha parte, quanto ao... Está tendo alguma fiscalização sobre o abuso no aumento de preço do álcool gel? Está faltando álcool gel na cidade de Porto Feliz também? Toda a região é muito difícil encontrar. E aqui tem previsão de chegada nos próximos dias? Eu não sei como está o comércio, não sei informar para você, mas isso não é Porto Feliz, isso é uma coisa que está acontecendo Mas o no nível PROCON, Brasil. os órgãos competentes estão fiscalizando? O PROCON é um órgão estadual, né? É muito importante que a população não deixe de reclamar, não deixe de ligar no PROCON quando vê um preço abusivo de um álcool em gel, porque agora o pessoal tem usado talvez de uma forma complicada, aumentando os preços, então pode estar procurando o PROCON, porque um vidro desse daqui, não vou nem mostrar a marca para não fazer merchan aqui, mas um vidro desse daqui, você vender a 20, 25 reais, sendo que há 2, 3 semanas atrás era 10, 15, então a população pode estar tomando providências. Eu li uma matéria recente aí, até prisão teve de uma senhora que estava vendendo um vidro de 100 ml de álcool em gel, vendendo a 20 reais. Hoje eu li no site da Globo, então pode estar procurando o PROCON e até a própria Polícia Militar do Estado de São Paulo. E lembrando também que o governo até zerou o IPI sobre álcool em gel e sobre máscara, justamente para que o preço não seja abusivo, né? Então tem mais essa vantagem ainda. Uhum. E também a lavagem de mão com água e sabão, às vezes é até melhor do que com álcool em gel, né? Às vezes o pessoal fica pensando no álcool em gel e se tiver uma água e sabão ali é melhor. Só para finalizar, quantos casos suspeitos e quantos casos foram já descartados? Só para a gente ter. Então, a informação que eu passei agora há pouco é dos 22, 14 descartados e 8 aguardando o resultado. Só queria até, parece que a primeira medida que a Prefeitura está tomando é um decreto que penaliza, de certa forma, os comerciantes, mas não, a gente está trabalhando há mais de 20 dias, criando protocolos de imposto de saúde, criando segurança para os pacientes que vão aí. Tem uma equipe trabalhando todo dia nisso. O prefeito está se esforçando ao máximo, está liberando recursos, a saúde está se equipando com material de segurança, de higiene, para os profissionais que vão trabalhar e para a população também, se for necessário. Então, não é a primeira medida, foi a de punição dos comerciantes, assim, entre aspas, né? Não, o município, o prefeito tem dado apoio a esse grupo de trabalho e tudo que está sendo possível executar para a segurança da população está sendo feito há mais de 20 dias. E em especial, só até para encerrar, eu acho que é importante, volto a dizer, eu tenho meu pai, tenho minha mãe, tudo acima de 60 anos, aqui eu acho que alguns devem ter pai, mãe, avô.
viver a vida toda para cuidar da gente. Eu acho que agora é o nosso papel ter a responsabilidade, é um momento da gente se unir para que a gente possa dar o direito dessas pessoas sobreviverem e, se Deus quiser, muito em breve a gente passar por essa dificuldade. Voto que o Lau tem dito, né? O prefeito há meses tem trabalhado para que a gente consiga controlar. Essa é uma das ações que foi tomada, porque isso está viralizando no estado de São Paulo, que é o foco, né? E, por exemplo, temos 11 multinacionais no município que vieram para cá. Então tem muita gente vindo da Alemanha, da França, do Japão, gente no mundo inteiro que está trabalhando em Porto Feliz. Então essa medida é para que a gente possa garantir a segurança e a saúde da população porto-felicense. Célio, desculpa, só para encerrar, uma das perguntas que fizeram aqui foi justamente com esta situação. Algum caso registrado, confirmado, de pessoas que estão vindo de fora para ficar em Porto Feliz? Não. Para passar? Por aqui. Não, até agora nós não temos nenhum caso confirmado de fora para Porto Feliz que veio para cá. Ainda não há nenhum caso confirmado. Amanhã acho que chega o resultado de 8 dos casos que estão suspeitos, né, Léo? Isso, a gente está aguardando que o Lutz nos forneça esses resultados. Parece que agora, com todos esses casos que estão aparecendo no estado de São Paulo, eles estão um pouquinho abarrotados de exame, lá está demorando um pouco, mas assim que chegar a gente já vai divulgando, né? O site da prefeitura está sendo divulgado diariamente agora quantos suspeitos tem, quantos casos estão aguardando, se tem descartado, se tem confirmado. A gente vai informar a população todos os dias do que está ocorrendo. Obrigado. Perfeito. Pessoal, então, continuamos aqui na Vigilância Sanitária de Porto Feliz, onde aconteceu agora então uma coletiva de imprensa com o secretário-chefe de gabinete, o secretário de desenvolvimento do município e o coordenador de vigilância sanitária. Porto Feliz então tem sim alguns casos suspeitos ainda, conforme foi falado pelo Laudinei. Esses exames devem chegar amanhã. Nós recebemos algumas perguntas aqui, nem todas puderam ser repassadas para eles, mas acabei de receber a informação pela assessoria de imprensa que amanhã, às 9 da manhã, teremos uma coletiva de imprensa na prefeitura, onde o prefeito Dr. Cássio vai se pronunciar a respeito desse caso. Lembramos, esse não é a primeira, como foi falado, né, agora há pouco, esse não é o primeiro decreto a respeito disso que o prefeito abre em nosso município. Já há algumas semanas ele vem tomando algumas medidas. Lembrando também, Dr. Cássio, além de estar prefeito, ele é médico, então ele está trabalhando justamente já com essa linha de prevenção, o que dá a ele uma responsabilidade ainda maior. E amanhã ou a qualquer momento voltamos com mais informações. E para você que ainda tem alguma dúvida, deixe sua pergunta, envie sua pergunta para nós pelo inbox ou em nosso WhatsApp, e nós tentaremos amanhã sanar essas dúvidas na coletiva de imprensa a partir das 9 da manhã com o prefeito Dr. Cássio. Muito obrigado a todos e a qualquer momento podemos voltar aí com outras novidades, seja a respeito do coronavírus ou alguma outra notícia de Porto Feliz. Muito obrigado.